como é que eu vou fazer para atrair clientes, para fechar negócios, porque é isso que me interessa, é por isso que eu estou aqui. Fala vendedor, e aí, bora botar pressão? Estamos aqui para o segundo vídeo da nossa série Checkmate em Vendas. E por que checkmate? Vamos lá, pensa comigo. Imagina que tem um jogador de xadrez. Para jogar xadrez, ele vai utilizar de técnicas para dar checkmate no adversário. São as técnicas que fazem ele ter resultado. Ele não nasceu com o dom de jogar xadrez e por isso ele tem resultado, por isso ele é bom no xadrez. Ele não nasceu com a habilidade de conhecer todas as peças, os melhores caminhos para dar o checkmate no adversário. Ele utiliza técnicas e é por isso que nós aqui abordamos as vendas comparando com o jogo de xadrez. Checkmate, utilizar técnicas para ter resultados. Então vamos lá, para que você tenha resultados, nós falamos no vídeo 1 da persistência, correto? E também de você ter um mapa, que é a principal ferramenta do vendedor. Agora, se eu quero ter resultados, eu preciso ter uma metodologia de trabalho. Citamos isso também no vídeo 1. E essa metodologia de trabalho, ela vai desde você, vendedor, utilizar um processo de vendas, ter o seu mapa para medir o quanto o seu processo de vendas está te dando resultado e a partir daí você conseguir ir melhorando cada nível desse processo até você chegar no resultado que você está projetando. Porque muitas vezes você projeta fazer 5 dígitos por mês, porém você não tem o preparo necessário para que você consiga fazer esses 5 dígitos, porque num mês você faz um resultado bom, no outro mês você faz um resultado baixo, no outro mês você faz um resultado mais ou menos e no outro o teu resultado está baixo de novo. Isso acontece porque o seu processo não está sendo mapeado, é por isso que a principal ferramenta do vendedor ela tem que ser o mapa, para que você tenha vendas recorrentes, resultados recorrentes. Mas se eu quero ter resultados recorrentes, se eu quero ter vendas recorrentes, qual o segredo? Eu já entendi que o principal segredo dos vendedores é a resiliência, mas qual o segredo para que eu tenha resultados contínuos? Qual o segredo para que eu consiga ter resultados apesar das dificuldades, apesar do mercado ruim, apesar da concorrência? Como é que eu vou fazer para que eu continue tendo resultados e fazendo mais vendas? Essa pode ser uma das suas dúvidas e a gente vai trabalhar isso aqui. É por isso que eu preciso que você entenda que, independente do mercado que você trabalha, você pode vender qualquer coisa, desde que você venda para a pessoa certa. Nós falamos disso no vídeo 1 e eu vou dar uma aprofundada aqui e eu quero te contar uma história para que você entenda isso. Você sabia que dá para vender geladeira para esquimó? Mas é por quê? É porque é um mago das vendas, um mágico? Não, porque principalmente vai resolver um problema. O esquimó, ele vive da pesca, é um local frio, dificilmente ele vai conseguir plantar alguma coisa. Então, a principal atividade dele é a pesca. E aí ele precisa conseguir armazenar os peixes, porque se ele não consegue fazer o armazenamento, ele vai ter muito retrabalho para estar pescando todos os dias, um volume X de peixes. Só que se ele tem um dia muito bom, porque a pesca ela depende de estar numa maré boa. Se ele tem um dia muito bom e pesca muito, ele precisa conseguir armazenar este peixe. Só que aí existe um detalhe. O peixe ele tem uma temperatura adequada que eles podem colocar este peixe. Se ficar acima daquilo, estraga. Se ficar abaixo daquilo, também estraga. E é aí que entra a geladeira ou o freezer. Ele precisa colocar em uma temperatura adequada. Apesar de onde ele morar ser frio, ser gelo, não significa que ele pode deixar o peixe para o lado de fora de casa e aí o peixe vai ficar congelado e tá tudo certo. Agora ele tem ali um peixe congelado que vai se manter. Não, se tiver muito gelado ele congela, se a temperatura subir ele também estraga. Então a geladeira, apesar de ser para os esquimós, acaba sendo a solução para que eles consigam manter o peixe na temperatura correta. E é assim que você conseguiria vender geladeira para esquimó. Mas se chega alguém para você e fala assim, dá para vender até geladeira para esquimó, vou te ensinar uma técnica. Você acha que é uma mágica que vai te fazer vender para todo mundo. E não, você só vai vender para quem tem uma dor, uma necessidade ou tem um sonho, um desejo, e aí o teu produto vai resolver, vai encaminhar a pessoa para a conquista que ela está buscando.
É desta forma que você vai conseguir fazer vendas. E isso é muito importante. E aí a gente vai falar um pouco sobre o seu processo de vendas. A gente já sabe que a principal ferramenta que você vai utilizar é o mapa. A gente já sabe que você vai ter que ter muita persistência. Agora a gente vai falar sobre a decisão de ser vendedor e não de estar vendedor. Porque se eu vou ser um vendedor, qual a diferença de ser um vendedor e de estar um vendedor? Ser um vendedor significa que você sabe que é um vendedor e você se prepara para aquilo, você treina para aquilo, você lê livros, você assiste cursos, você está se desenvolvendo para cada vez ser melhor naquilo. Estar vendedor é tentar oferecer um produto que você tem para todo mundo e esperar que alguém compre este produto. E eu vou te dizer que ser um vendedor é tão importante que você vai começar a cuidar de vender mais a sua imagem do que o seu produto. Porque vai ser mais importante você se vender para daí você falar do produto que você trabalha. Assim as pessoas vão ver em você alguém especializado, vão ter mais credibilidade. Você começa a ter visibilidade, com isso você começa a ganhar credibilidade e a partir disso você atrai rentabilidade, que é venda, remuneração no seu bolso. Só que existe um caminho para isso e você precisa saber mapear este caminho. Caso contrário, você vai ficar tentando forçar negócios ou da maneira errada, sendo insistente, lembra da diferença da persistência e da insistência? Ou da maneira errada, sendo insistente, ou então fazendo só por um período até você encontrar algo melhor. E ó, deixa eu te contar, não tem coisa melhor no mundo do que a carreira de vendas. Porque como vendedor você faz os seus ganhos, você ganha por honorários. Você ganha por resultado. Quanto mais você entrega, quanto melhor você é, mais você ganha. Você sabia que nas empresas, o único cargo, a única função que pode ganhar mais do que o dono é o vendedor? O vendedor normalmente ele vai ganhar mais do que o dono. Ou pelo menos vai se igualar. É porque é ele quem bota o dinheiro no caixa, é ele quem faz o resultado acontecer. E aí você deve estar se perguntando, tá, Lu, eu entendi tudo isso, eu entendi que eu preciso ser vendedor, eu entendi que eu preciso ter resiliência, eu entendi que eu preciso ter um mapa, eu entendi que eu preciso me posicionar, eu entendi que eu preciso ter postura, que eu preciso desenvolver a comunicação. Agora, como é que eu vou fazer para atrair clientes, para fechar negócios? Porque é isso que me interessa, é por isso que eu estou aqui. E aí, o ponto principal que eu quero trazer para você é que a primeira etapa que você precisa desenvolver com os seus potenciais clientes é gerar conexão. Tudo que nós falamos no primeiro vídeo está conectado com o que estamos falando aqui. E você vai entender isso conforme for assistindo o vídeo, que você vai vendo que tudo que citamos, nós complementamos aqui. Estamos falando agora de conexão. E antes nós falamos que as pessoas se dividem em grupos. Lembra que mencionamos? As pessoas se dividem em grupos. Lá na antiguidade elas se dividiam em tribos e a partir disso é que elas se comportam. Cada grupo, cada tribo tem um jeito de pensar. E é esse jeito de pensar que faz com que elas decidam gostar da sua abordagem ou não. E é por isso que é importante você ter um produto que gera uma solução para a pessoa e através dessa solução, agora você vai começar a se portar para gerar conexão com essas pessoas. Existe uma metodologia, um processo para você conseguir gerar conexão com as pessoas. Quanto mais você se conecta com as pessoas, mais fácil fica dela comprar de você. E aí deixa eu te contar uma coisa. Você não vende para as pessoas. São elas que compram de você. Você já deve ter ouvido falar, porque é um clichê, todo mundo fala que o vendedor é chato, que ser vendedor é ruim, porque ouve muito não. Isso é porque as pessoas não gostam de vendedores, justamente porque muitos que estão vendedor ficam forçando o negócio, ficam forçando a venda, tentando te empurrar um produto que muitas vezes para você não está fazendo sentido. Só que as pessoas, e isso é um segredo muito bom que você precisa entender, as pessoas elas vivenciam jornadas de compra quando elas precisam de algo ou quando elas têm um sonho. O que seria a jornada de compra? A gente vai falar rapidamente, depois a gente torna a falar do assunto. Para você entender, imagina que você precisa de um novo celular porque o seu celular quebrou. Então, primeiro você vai buscar conhecimento, que é basicamente você querer entender como são os celulares, quais são os preços, e a partir dali, através da sua necessidade de comprar um celular, você começa a vivenciar a sua jornada de compra.
O seu cliente, ele vive uma jornada de compra, você tem um processo de vendas, um processo de atendimento que faz com que você consiga trabalhar o seu cliente dentro da jornada de compra dele, que está ali do outro lado, e a partir disso, você, utilizando uma metodologia, vai guiando o seu cliente na jornada de compra até que ele decide comprar. Mas você não vende para ele, é ele que compra. Existe até alguns vendedores que são tão insistentes que a pessoa compra para se livrar do vendedor. Aí esses vendedores de rua que ficam forçando a venda. Aí a pessoa fala, me dá isso aqui só para mim poder ir embora e me livrar de você. Então são as pessoas que compram, você não controla a venda, você não vende para elas. Você controla os passos que antecedem esta venda. E os passos que antecedem esta venda são o seu processo de vendas. E juntamente com o seu processo de vendas, tem a jornada de compra do seu potencial cliente. E essa jornada de compra do seu potencial cliente é como ele vivencia, é como ele experiencia a compra. É a experiência dele na compra, é como ele vai percorrer esse caminho. E você, na sua jornada de vendas, vai conduzindo ele até você fazer com que ele chegue no final e decida comprar de você e com você. E aí, se você vende uma solução e você entende que a primeira etapa é você gerar conexão, então você começa a trabalhar mais a sua postura, o seu posicionamento, para que você tenha visibilidade e para que você ganhe mais credibilidade. E aí sim você começa a vender mais. E quando você entende isso, você começa a ter melhores resultados. E aí na prática, como é que funciona isso na prática? Agora eu entendi que eu preciso ter um mapa, que eu preciso permanecer. O que eu devo fazer agora para que eu comece a ter resultados? Eu tenho que ter um processo de vendas, eu tenho que entender que o meu cliente vivencia uma jornada de compra, que eu não vendo produtos, eu vendo soluções, mas que na verdade é o cliente quem compra de mim, eu não controlo a venda, eu controlo os passos que antecedem a venda e conduzo ele até ele decidir comprar. Pensando desta forma, você entende que você precisa ter uma metodologia para ter resultado. E aí vem a matemática do jogo das vendas, que é o seu mapa. Vamos falar um pouquinho do mapa antes da gente encerrar este vídeo? E aí você vai ver que a gente vai encerrar esse vídeo em alta e você vai ver que todo esse conteúdo faz total sentido se você começar a aplicar ele de verdade. Pensa no seguinte, você vai vender um determinado produto, é uma solução para uma determinada dor. E aí você precisa entregar essa solução para as pessoas. Vamos pegar aquele exemplo que a gente trabalhou da jornada de compra, do cliente que está com o celular quebrado e precisa de um celular novo. Se ele está com o celular quebrado e ele precisa de um novo, ele vai começar a pesquisar, ele vai começar a buscar conhecimento sobre o celular. E aí ele chegou para você e você ofereceu o celular para ele. A necessidade dele é um celular novo, só que o que vai resolver o problema dele não é só comprar um celular, é comprar um celular com determinados atributos que levam para ele status, no caso de um celular da Apple, por exemplo, ou que levam para ele ferramentas que ele vai utilizar. Ele precisa de uma câmera boa, ele precisa de bastante espaço para arquivar documentos no celular dele, arquivar conteúdos. E aí, dentro dessa demanda dele de precisar de um celular, ele tem uma necessidade. E aí você conversa com esse cliente, o celular que você está vendendo não atende a necessidade dele de ter uma câmera boa. Então você vai ter que abordar um outro cliente que também esteja vivenciando uma jornada de compra com interesse no celular, até que o teu celular atenda a necessidade real desse potencial cliente. E com certeza tem que caber no orçamento dele. Não adianta a pessoa ter um orçamento baixo e querer comprar um celular de valor acima. Ele não vai conseguir, por mais que ele fale para você que a vontade dele, é o desejo dele, ele não vai conseguir. E aí ele vai acabar comprando mais barato. Então você saber guiar isso, saber identificar, faz com que você tenha melhores resultados. Então é importante que você consiga conduzir isso, é importante que você entenda isso. E é através do mapa que você vai ter resultado, porque você não vai vender de um para um. Ou seja, eu abordei uma pessoa, eu vendo para uma pessoa. Eu abordei uma segunda, eu vendo para uma segunda. Não, existe uma média de conversão das pessoas que você atende e o número de vendas que acontece. Talvez você precise de 5 pessoas que você conversa e atende para você fechar uma venda. Talvez você precise de 10, ou de 20, ou de 100. Então você precisa ter um mapa para você guiar isso. Porque se eu quero ter um número X de vendas e um número X de resultado financeiro,
eu preciso ter um mapa para entender qual o número de trabalho que eu preciso fazer e medir diariamente para que eu feche o meu resultado mensal e lá no final eu consiga ter o número de vendas que eu preciso. Caso eu não tenha um mapa, eu estou vivendo do acaso. E se eu vivo do acaso, eu viro um vendedor serrote. Um dia vende bem, no outro não vende. No outro mês vende muito bem, no outro já não vende tão bem. Então você começa a se tornar um vendedor que não tem controle sobre os seus processos, sobre o que acontece para você ter resultados. É importante que você tenha esse controle. E a gente vai falar um pouco sobre esse controle na aula 3. E é lá que você vai entender como que você vai montar este mapa e utilizar este mapa junto com o seu processo de atendimento, trabalhando essa conexão, esse posicionamento para ter resultados. Se você está gostando dessa série, deixa um comentário, deixa um gostei, segue ali no canal e acompanha a gente, porque ainda tem mais 2 aulas. Se você quer ser um vendedor de sucesso, vem ser um vendedor XQM, vem ser checkmate em vendas. Te espero no próximo vídeo.